Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. Sim, quero sentir tuas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. Poder te contemplar e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente. Eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver meu rei, só quero ver meu rei, só quero ver meu rei. Só quero ver meu rei, só quero ver meu rei, só quero ver meu rei. Só quero ver meu rei, só quero ver meu rei, só quero ver meu rei. Só quero ver meu rei, só quero ver meu rei, só quero ver meu rei. Meus queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Eu estou muito alegre de estar aqui com os irmãos. Eu conhecia o templo, mas ainda não tinha conhecido a igreja.
né, que faz parte desse templo. E alguns irmãos também são bem conhecidos aqui da Granja, né, que a gente vai lá cultuar a Deus com eles. E outros amigos, né, pastor Edvan, que me viu crescer, e eu tenho um carisma muito grande pela vida dele e de sua família. E para mim, pastor, é uma responsabilidade falar do amor de Deus. E eu me sinto aqui um Timóteo no meio de tantos Paulos, né? Mas eu quero agradecer a Deus por isso, pastor Ari e sua família, que eu tenho assim um amor muito grande. Sem mais delongas, irmãos, porque não viemos falar de nós mesmos, a não ser de Jesus Cristo, não é mesmo? Abramos nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 26. Jeremias, capítulo 26. Jeremias capítulo 26 vai nos dizer o seguinte: Logo que Jeoaquim, filho de Josias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me disse: Fique no pátio do templo e diga tudo o que mandei você dizer ao povo que vem das cidades de Judá para adorar no templo. Não deixe de dizer nada do que eu mandei. Pode ser que eles deem atenção e abandonem os seus maus caminhos. Se isso acontecer, então eu mudarei de ideia a respeito da desgraça que estou planejando fazer cair sobre eles por causa das suas más ações. Deus me mandou dizer ao povo o seguinte: Eu, o Senhor, disse que vocês devem me obedecer e seguir o ensino que lhes dei. Versículo 5. Escutem o que os meus servos, os profetas, dizem. Eu sempre os tenho enviado, mas vocês não têm obedecido às suas palavras. Se vocês não escutarem, eu farei com este templo o mesmo que fiz com Siló, e todas as nações do mundo usarão o nome dessa cidade para rogar pragas. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo me ouviram dizer essas coisas no pátio do templo. Logo que acabei de falar tudo o que o Senhor tinha mandado, os sacerdotes, os profetas e o povo me agarraram e gritaram: Você vai morrer por causa disso. Porque é que você disse, em nome de Deus, o Senhor, que este templo ficará como Siló, que esta cidade será destruída e que ninguém viverá nela? Então o povo se ajuntou em volta de mim no pátio do templo. Amém. Queridos, estamos diante de uma palavra muito rica e o seu contexto, a gente vê tristeza, a gente vê desengano, a gente vê fracasso espiritual. Jerusalém era uma cidade muito abençoada por Deus e uma cidade, por assim dizer, perfeita, porque tinha Deus como seu único e suficiente guiador. Até que essa cidade começa a olhar outros povos, a olhar outras nações, e começa a parar e perguntar: por que é que nós também não temos rei? Né? Tantas outras cidades têm reis, essas cidades possuem uma monarquia, por que é que nós também não podemos ter? E eles começam a ficar fazendo essas perguntas, e o Senhor vai lá falar com Samuel e diz: pois bem, Samuel, eu vou dar um rei para eles. E a primeira coisa que Deus fala, ele diz assim: não se preocupe, Samuel, porque eles não rejeitaram a você, rejeitaram a mim, que sou Deus. E a gente começa a ver uma quebra de elo do povo com Deus, porque a partir que Deus era o guiador, era quem comandava aquela nação, tudo iria bem. Todas as pessoas sabiam que podia contar com ele para qualquer hora e para qualquer coisa que fosse. Mas a partir do momento que Israel
procurou e olhou nações estrangeiras, em vez de olhar para a sua própria nação e buscar o seu próprio Deus, então Deus permitiu e viu que aquele elo tinha sido destruído. Aquela nação então passou a usar do olhar, do ver outras coisas. E meus irmãos, quando a gente começa a parar e olhar para outras coisas a não ser Deus, a gente perde o foco. Cristo sendo o nosso alvo, sendo o nosso guia, nós não dependemos de outra coisa a não ser dele. O que acontece é o que foi falado aqui. Nós, seres humanos, temos a audácia, eu digo assim, de querermos ser autossuficientes, de querermos sermos autodependentes. E deixamos Cristo de lado e buscamos coisas que são mais atrativas do que Ele. Mas quando isso acontece, ocasiona uma separação de Deus e o homem, ou de um homem com Deus. Só que Deus, em sua majestade, a sua misericórdia e a sua bondade, permitiu que isso acontecesse. Então Deus deixou que realmente Israel fosse comandado por um rei físico e que estivesse ali com aquela nação. Todos nós sabemos que Saul foi o primeiro rei, e a Bíblia diz que Deus se apossou dele com o seu espírito. Passa-se os tempos e Saul já não é mais o mesmo. Saul começa a dar ouvidos ao seu próprio ego e aos seus próprios desejos, e começa a se enganar com o gado, começa a se enganar com as riquezas dos outros povos, quando na verdade era para que ele destruísse, para que ele não se contaminasse com as coisas que estavam lá fora de Israel. E certa feita, Samuel chega àquele local e pergunta a ele o porquê que ele tenha feito aquilo. Saul queria camuflar aquilo com qualquer sacrifício, mas meus irmãos, a desobediência contra Deus, ela não é curada, ela não é extirpada com qualquer sacrifício vão, qualquer sacrifício de ovelhas, não, ela é tirada com a mudança da sua vida e das suas atitudes frente a N situações. E Saul começa a ficar guiado por ele mesmo, e Deus resolve tirar o trono de Saul. E Deus diz: olha, Samuel, me entristeci muito de ter deixado Saul ser rei. E é o seguinte, eu vou levantar agora uma pessoa segundo o meu coração, que vai passar a fazer a minha vontade. E começa a passar o tempo, e Davi agora é rei sobre Israel, numa história conturbada e num momento meio desesperado naquela nação. Davi continua, faz o seu reinado, peca como qualquer outro, mas ele é tido como segundo o coração de Deus, porque ele procurava Deus quando tudo ia mal. E eu sabe o que é interessante do Evangelho? É que o Evangelho, ele não prega bonança, ele não prega riquezas materiais, ele não prega esse materialismo que muitos se asseguram aqui. Ele prega mudança de vida, ele prega arrependimento, ele prega misericórdia de Deus e bondade do seu infinito amor. É isso que o Evangelho vem pregar. E ali Davi segue a sua trajetória de vida, passa o seu reinado a Salomão. Salomão também não faz a vontade de Deus e se apaixona por várias mulheres. E aqui vai uma coisa muito interessante. O pecado de Salomão não foi só ele ter se apaixonado por várias mulheres, quando o propósito de Deus é apenas uma. Não. O erro de Salomão foi ter cultuado outros deuses através da influência daquelas mulheres e ter deixado Deus de lado. Vai nos dizer nos primeiros capítulos de 1 Reis que ele começa a oferecer sacrifício a deuses pagãos porque ele queria agradar as mulheres. E aqui vai um erro muito grande nosso. Nosso erro é querer agradar muito as pessoas ao invés de agradar a Deus, que é suficiente em nossas vidas. Não queira agradar a OB, porque essas pessoas disseram que você não pode, que você não consegue, que você é isso ou aquilo. Pergunte a Deus o que Ele pensa de você, e como o tema já disse, siga os passos de Cristo, porque Ele é a sua autossuficiência aqui na terra. Só que o tempo passa,
o reinado passa a Roboão, e aqui vem o grande desequilíbrio do reino de Israel. Roboão agora ele vai tomar uma atitude grotesca, uma atitude dura e branda. Diz a Bíblia que Salomão já não é mais rei, e o povo vai até Roboão e diz: Roboão, nós estamos muito sobrecarregados com o trabalho que seu pai colocou sobre nós, e nós queremos que você pelo menos tirasse um pouco desse trabalho. E Roboão diz: não, eu vou convocar os meus conselheiros. E ele começa a convocar os seus conselheiros, e ele convoca os seus amigos mais próximos, aqueles jovens que não tinham muita experiência, e diz: o que eu faço? Aí eles disseram: sabe o que você faz? Dobre esse trabalho, porque esse povo está reclamando porque não tem nada do que fazer. E ele vai lá e pergunta aos mais velhos, aos anciãos que tinham sido conselheiros do seu pai e que tinham experiência. E ele diz: não, faz conforme eles disseram, vai com calma. E diz a Bíblia que Roboão deu ouvido aos jovens ao invés dos mais velhos. E outra lição que aqui nos fala: não ache muito errado você ouvir as pessoas mais velhas, porque você pensa que elas não viveram o que você viveu. Somos jovens e nós devemos aprender uns com os outros. Ouça as pessoas mais velhas, ouça as pessoas que têm mais inteligência por ter vivido aquilo que você não viveu ainda, porque elas sabem, elas têm conselhos bons e que te aproximam de Deus em determinadas situações. Escute seus pais, escute sua mãe, porque eles sabem o que é bom e o que não é para você. Quando a gente quer andar pelo nosso próprio curso, a gente tende a tombar a cara lá na frente. Mas quando a gente escuta primeiro a voz de Deus e também os nossos pais, aquelas pessoas que têm mais experiência do que nós, a gente é prudente, é sábio, é calmo, é passivo. E esse foi o erro que Roboão cometeu. E para finalizar esse contexto, a gente vai entender que ele causa algo horrível naquela geração em Israel. Há uma separação e uma divisão de Israel entre a tribo do norte e a tribo do sul. Israel já não era mais aquele povo eleito por Deus, um povo unido, sabe? Um povo que tinha comunhão com Deus e que estava com Deus todos os dias, que viveu 400 anos no Egito, mas viu a poderosa e manifesta glória de Deus ali no deserto por 40 anos. Israel já não era mais essa geração. Israel estava contaminada pelo ego, pela divisão e pelo próprio curso da vida deles. Então aquele reino do sul ficou para Judá e Jerusalém, que ali era a sua capital. E o reino do norte ficou com os outros povos e com Samaria ali também. E Deus começa a levantar Jeroboão para tomar conta do reino do norte. E depois há o reino do sul. E é aqui que chegamos a essa palavra. Jeremias, ele estava na cidade do sul. E Deus, é interessante que Deus levanta os seus para profetizar no seu nome aqui na terra. E a gente percebe que Deus, ele tem a rapidez de interligar o homem de volta a ele. Aqui foi falado de presença, e aqui foi falado do devocional que teve de manhã. Sabe por que a gente está aqui? É porque Deus se manifestou primeiro a nós. Deus, ele é o ser perfeito, mas sedento de nos ter perto dele, sabe? Deus, ele não quer que ninguém te pegue, te leve para um canto, a não ser ele mesmo. Quando Deus criou o homem, Deus criou este homem para que ficasse ao lado dele, andasse com ele, aprendesse dos seus ensinamentos. Mas o homem não quis ouvir a palavra de Deus. E é isso que nós devemos pensar. Toda essa aproximação, toda essa questão do homem se achegar a Deus, não é gerada em nós mesmos, meus irmãos. É por isso que nós não somos nada. É gerado no próprio Deus, porque o próprio Deus é o mais interessado em te ter perto dele, em revelar os seus preceitos, a sua majestade para você e para mim. E é por isso que Deus levantou Jeremias. Deus levantou Jeremias para que o povo se voltasse a ele rapidamente, porque Deus não queria castigar o povo, mas Deus deu condições a este povo. Olha, é o seguinte, vocês vão andar por aqui. Vocês vão me ouvir? Se não me ouvirem, então eu terei que castigar vocês,
Porque Deus, como pai, ele tem que justamente imputar uma disciplina nos seus filhos. Como é o pai que ama verdadeiramente o seu filho e quer ver ele perdido ao mundo afora, quer ver ele no mundo das drogas, no mundo do roubo, do tráfico? Não, quer ver ele bem, quer ver ele estudando, quer ver ele capacitado a seguir os passos que talvez ele nem mesmo seguiu. E é só para a gente entender que Deus, ele também é assim. Ele quer que você esteja mais perto dele. Ele quer realmente revelar-se para você. Mas isso não vai acontecer se você não for atrás dele. Existe uma grande diferença, meus irmãos, e está muito interessante, descrito no livro de A.W. Tozer, A Procura de Deus, e ele fala uma coisa interessante, sabe? Ele fala que a presença de Deus está em todos os lugares, obviamente. A onipresença de Deus está em todos os lugares, mas a sua glória manifesta só está naqueles que o buscarem e quiserem que essa glória seja realmente manifestada em seu meio. Pode haver a presença de Deus, mas também pode haver a sua não manifestação. Mas quando você entra no seu quarto, ou em qualquer lugar que você esteja, e invoca o nome do Senhor, meus queridos irmãos, o Senhor soa isso muito bem aos ouvidos de Deus, e Deus atende ao seu chamado, e Ele realmente tem prazer em ouvir a sua voz. Então Jeremias, filho de sacerdote, e Deus levanta Jeremias com uns 20 e poucos anos, jovem ainda, limitado, pois ele disse: Senhor, eu nem sei mesmo falar. E Deus não quer ouvir desculpas, sabe? Porque se Ele chamou, Ele tem um interesse. Se Ele chamou, Ele realmente sabe o que é bom. Ele sabe da sua capacidade. Deus já sabe que você é limitado, que eu sou limitado. E Ele sabe que se dependesse disso, nós não faríamos coisas algumas para o seu reino. Mas como eu disse, Ele é o mais interessado em te usar nesse reino que Ele tem aqui na terra. Ele é o mais interessado em levar você a ter momentos a sós com Ele, a se revelar a você, a ver coisas que os outros não veem e que parece doidice para os outros, mas para você não, porque você está interligado com Ele e sua intimidade com Ele é diferente de todos os outros. Então Jeremias, Deus se revela para ele, diz: Jeremias, o que você está vendo aqui? Ele disse: Senhor, eu estou vendo uma amendoeira. Ele disse: pois bem, Jeremias, eu velo para cumprir com aquilo que eu falo. Irmãos, Deus, Ele não fala nenhuma coisa que Ele não seja capaz de cumprir. Ele não é como nós. Quando dizemos: eu vou me levantar de 6 horas, mas por alguma razão, por algum sono sobressalente, só acordamos de 6:01. Não, se Deus disse que ia chegar no momento certo, Ele chega no momento certo. E não adianta a gente ficar retrucando e pensar: Senhor, será que não era melhor o Senhor vir logo? Senhor, será que não era melhor o Senhor fazer assim do jeito que eu estou querendo? Ele não vai fazer, porque a vontade de Deus é soberana, ela é perfeita, e Deus, Ele não depende de nós para realizar coisa alguma. Mas nós dependemos dEle. Todo o tempo nós dependemos dEle. Se você está respirando, foi porque o Senhor colocou oxigênio em você, e você tem essa possibilidade de viver aqui na terra. Em cada coisa que você observar, e é por isso que eu gosto da ciência, porque a ciência, ela explica algo que já vem explicado na Bíblia. Ela evidencia o poder de Deus, que é maior do que todos os outros deuses que por aí existem. E é interessante porque lá em Atos capítulo 17, a gente vai ver uma palavra muito interessante. A gente vai ver que Paulo chega em Atenas, num lugar onde a idolatria é tão grande, mas tão grande, que em cada passo da cidade há um altar para algum deus diferente. Mas todos esses deuses foram incapazes de deter uma praga no ano de 600 a.C. Qualquer um daqueles deuses, nenhum atendeu às preces dos atenienses. Mas um homem lá da ilha de Creta, chamado Epimênides, que nem sabia, que nem tinha ouvido alguém pregar para ele, mas Deus se manifestou para ele, por alguma razão ele entendia que Deus era maior do que todos aqueles outros. Ele sim, rogou a Deus, e como profeta do Senhor, Deus atendeu a oração daquele homem, e aquela praga foi detida naquele lugar. E o que eu quero trazer isso para nós atualmente, é que se a gente se unir, e conclamar a Deus,
e proclamar o seu nome aonde estivermos, Deus se fará presente. Pode ser no pior lugar possível, pode ser na pior região que exista, Deus se manifestará e se fará presente. Agora, para isso acontecer, é preciso que exista em nós o desejo que João Batista teve, de desaparecer. O problema nosso é que nosso ego é tão elevado, que quando Jesus chegou à terra, quiseram matar Jesus, porque ele falava a verdade. E nós, seres humanos, não gostamos de ouvir a verdade. Essa é a verdade. A gente não gosta de ouvir a verdade. Por quê? Porque ela confronta o nosso ego e confronta a nossa realidade. E para nós parece difícil, porque a gente já vive numa rotina tão vasta que a gente faz a mesma coisa todos os dias. E que quando Cristo se revela e diz, não é isso que eu quero para você, para nós parece algo inusitado, difícil. Uma aflição toma conta de nós. Se Deus diz, olha, eu quero falar com você, eu quero se revelar para você, mas eu preciso que você venha até mim. Parece difícil, parece uma coisa impossível. E a gente lembra que o impossível só pertence a Deus. Lucas 1, 43. Porque para Deus nada é impossível. Então não é uma impossibilidade você se achegar a Deus, mas é uma escolha. É algo que você precisa, é uma ação que você precisa colocar em sua mente, em sua vida, e precisa separar um tempo para Ele. Porque um tempo para Deus é o suficiente para Ele falar com você e preencher todo o vazio que você sente dia após dia. Você não consegue viver bem com bebidas alcoólicas, você não consegue viver bem com N mulheres, com N relacionamentos, você não consegue viver bem com divórcios, com adultérios, mas você consegue viver bem com a presença de Deus na sua vida. Porque todos os dias que você acorda, você sabe que Ele vela por você, que Ele já protegeu a sua vida e preparou o seu dia para você caminhar aqui na terra. Então não há nada nesse mundo que preencha o vazio que está dentro de você, a não ser a presença de Deus. Aí está a razão, porque muitas pessoas hoje se suicidam, tiram sua própria vida, e a gente fica olhando e dizendo, mas tem tudo. Uns tempos atrás, eu estava observando um vídeo, e fiquei impactado com aquele vídeo. Uma mulher deixou o seu carro à beira ali da ponte Newton Navarro, e sem pensar duas vezes, passou a perna e se jogou. E o carro era muito bom, um Jeep Renegade importado, e possa ser que seja dela ou não, mas o que eu quero ligar com isso? Há tantas almas sedentas de ouvir a voz do Senhor, e essas almas, elas não conhecem a Deus porque estão travadas. Existe um véu em seus rostos que não permitem que a luz de Deus raie na vida delas. Mas eu e você somos pessoas altamente capacitadas por Deus para raiar essa luz aonde quer que seja. Existem N véus, mas Jesus, Ele é o responsável por tirar esse véu e rasgar ele de alto a baixo, como assim fez, velando e derramando o seu precioso sangue na cruz do Calvário. E não há outra mensagem que faça o pecador se aproximar de Deus, se não for Jesus. Paulo disse, irmãos de Coríntios, eu não fui ter com vocês com palavras eloquentes, eu não fui ter com vocês com outras palavras, a não ser que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor das nossas vidas. A maior pregação que você pode fazer é o seu testemunho de vida. E é interessante porque o profeta Jeremias vai falar nos capítulos, acho que no capítulo 7, vai falar que ele era muito afligido. E nós somos afligidos, perseguidos, obviamente. Porque aqueles que fazem a vontade de Deus, o mundo não aguenta ver estes fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque eles querem que nós tenhamos também o que eles nem têm, que é a paz, que é o amor de Deus nas suas vidas. Mas Cristo se manifestou por cada um de nós. E eu tenho certeza, se cada um contasse o seu testemunho, o seu passado seria um passado realmente de trevas aqui. Mas quando raiou a luz,
cada um de nós foi iluminado. Cada um de nós agora passa a viver segundo a vontade de Deus e não segundo as nossas próprias vontades. E agora nós temos um Pai Supremo que está conosco pelos séculos dos séculos. Vamos refletir aqui o que diz 1 João capítulo 2, versículo 9. Eu já estou encerrando. 1 João capítulo 2, o versículo 9. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão, está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão vive na luz, e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. O versículo 8 diz: porém o mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo, e também em vocês, pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. João, é interessante que João fala do amor ao próximo, né? E eu estava refletindo nesses dias e pensando comigo mesmo, se nós nos propusermos a amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, o mundo seria totalmente diferente. Já percebeu isso, meus irmãos? Se a gente procurasse ajudar aqueles que estão mais necessitados, se a gente procurar apoiar aqueles que mais são negados, aqueles que são mais chacotados nesse mundo, estaria tudo diferente hoje. Percebemos que Jesus disse lá em João 10:10, o ladrão, ele é tido como uma pessoa que rouba, que mata, que destrói. Mas quando Jesus veio, ele veio para dar bonança. Ele veio para dar vida. E essa vida é maior do que a nossa. Ela é abundante. Ela jorra, ela transborda, ela continua e não cessa. Porque o próprio Deus é a fonte dela. E amar o nosso irmão não é difícil se você... E amar a Jesus não é difícil se você não amar o seu irmão. E é como a gente tanto fala. Como é que você vai amar alguém que você não vê, se você não ama quem vê? Então não é algo horizontal, é apenas algo vertical. E a gente quebra esse mandamento, e a gente vive levando isso como se fosse normal. Mas não é. Jesus, ele veio para amar a todos, sem distinção nenhuma. Nós é que fazemos distinção. Nós fazemos distinção por roupa, nós fazemos distinção por vocabulário, nós fazemos distinção por qualquer outra coisa. Mas Deus não. Jesus veio para amar a todos. E é tanto que ele disse: vinde a mim, que estáis cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque vão continuar da mesma forma? Não, ele vai aliviar. Então aprenda isso. Jesus, ele não vai deixar com você nenhum fardo que você não suporte. Porque o maior fardo que você e eu tínhamos, ele já tirou de nós. Era o jugo do pecado. Irmãos, falar de Jesus é tão bom, porque a gente percebe que nós não tínhamos ligação nenhuma se não fosse ele para com o Pai. E ele disse em João 14, ele falou: olha, não se turbe o vosso coração, ou seja, não se aflijam, creiam em Deus, creiam também em mim. A real intenção de Jesus não foi tirar a glória do Pai. Jesus, como um filho e como um humilhado que veio ao mundo, foi fazer que nós, aqueles que estavam perdidos, estavam desgarrados, voltasse e glorificasse o nome do Pai. É por isso que os milagres que nós recebemos, é por isso que as bênçãos que nós recebemos, tem que ser para a glória de Deus, o Pai. Porque quando Jesus, ele dá uma bênção para os seus filhos, é para que o Pai seja glorificado. Jesus, ele dá a nós autoridade, ele dá a nós competência para irmos, para falarmos do seu reino, mas para que tudo seja para a honra e para a glória de Deus celeste. Nada vem para nós, meus irmãos, nada é para nós. A gente vai ver lá em Deuteronômio, eu estou encerrando, que existia o chamado tabernáculo. Era uma tenda onde era transportada quando o povo saía de um lugar no deserto para o outro. E Deus fez isso com uma intenção. Esse tabernáculo era posto no meio daquele arraial.
Era um sinal que Deus estava mostrando, dizendo aqui: olha Moisés e olha povo de Israel, enquanto eu estiver no meio de vocês, tudo dará certo. Está afligindo, está doendo, mas eu estou no meio de vocês, não estou? Então acalma o coração, vai dar tudo certo. E é como se Jesus estivesse olhando para nós dizendo: acalme-se, eu passei por um sofrimento maior, eu fui açoitado, eu fui humilhado, cuspiram em meu rosto e me disseram coisas imundas que eu nem mereci ouvir, mas foi por mim e por você. E nada disso vem de nós, mas nós somos constrangidos por esse amor. A palavra constrangido significa que nós estamos perto de Deus, que não conseguimos soltar, pelo incontável amor que Deus tem por nós. Nós prendemos a nossa respiração e queremos soltar a dele, mas quando olhamos o tamanho sacrifício e o tamanho amor que ele tem para nós, nós ficamos perto dele porque nem merecemos sair dele. E foi quando Jesus olhou para eles e disseram assim, e Jesus começou a ministrar um sermão para aquelas pessoas que só queriam de Jesus alguma coisa. Queriam milagres, queriam bênçãos, queriam pão, queriam alimento. E Jesus começando a pregar, e eles começaram a sair. Porque como aqui já foi falado, gera em nós uma mudança de vida e dói lá dentro, sabe? É como se você estivesse ouvindo um próprio feedback do seu Senhor. E no momento dói, porque é algo que você está vivendo e você não pensa em viver como o seu Senhor está falando. Mas quando você para e ouve a voz do Senhor, você faz como Pedro. E que Jesus olhou para ele e disse: e vocês não vão se retirar não? Já foram tudinho. Aí Pedro disse: Jesus, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Aleluia. Para onde é que vamos nós, Senhor, se só o Senhor fala com tão grande maestria, com a autenticidade do Pai, e a gente fica aqui ouvindo e desce, sabe? E pega lá no coração e arde, porque Deus, quando Ele fala, muda algo dentro de nós. É a real ligação da nossa alma com Ele. A alma que estava longe de Deus, quando ouve a voz do seu Pai, ela quer logo saltar, ela quer voltar para onde ela nunca deveria ter saído. E talvez você possa ter saído desse lar. Talvez você possa ter feito com um filho pródigo e dito: não, eu vou lá, eu vou gastar tudo que eu tenho, eu vou realmente fazer conforme eu quero. Aí quando ele caiu em si, ele disse: olha só, quantos na casa do meu pai, por mais que sejam empregados, têm uma vida boa. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu pensei que era bom para mim, mas eu estou carregado por uma imundícia tão grande. Eu estou vivendo uma fase da minha vida, a pior fase da minha vida. Eu estou prostrado em lamaçal de porcos. E vem a revelação de Deus. E ele disse: não, eu vou ter com meu pai. Eu vou chegar para ele e vou dizer: pai, eu pequei contra os céus e perante ti. E ele se humilha e diz assim: pai, eu nem mereço ser chamado de teu filho. E essa é a humilhação que Deus quer receber de mim e de você. Não é com o nariz empinado, sabe? Não é com questão de eu quero, eu posso, eu canto mais, eu prego mais, eu faço isso. Não. É dizendo assim: Jesus, se não for a tua graça, se não for, Jesus, aquilo que foi revelado lá pelo Senhor a Martinho Lutero, se não for a graça, Jesus, eu não vou conseguir. E terminando do átrio do tabernáculo, aquele tabernáculo estava lá no meio, e as pessoas iam ter com ele. E o tabernáculo, existiam 3 fases do tabernáculo. Existia um átrio exterior, onde eram sacrificados os animais, e existia uma pia para se lavar as mãos. Existia o lugar santo, onde existia o pão da propiciação, e existia também o candelabro. Existia o lugar do santo dos santos, onde estava a real presença do Senhor, onde estava a manifestação de Jesus, guardada ali os 10 mandamentos. E ninguém podia chegar ao lugar do santo dos santos, porque éramos incapazes de estar ali. A presença de Deus estava naquele local, e pelos nossos pecados, e como o povo de Israel estava, a gente não chegava nem próximo àquilo, porque o véu era muito grande e impedia que o homem se interligasse a Deus. Mas lá no lugar santo existia o pão,
E que Jesus disse: olha, se vocês se alimentarem de mim, eu realmente vou abastecer aos que estão famintos. A real intenção de Jesus não era dar pão, porque ele disse, quando Satanás o tentou, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus é o pão da vida que estava ali representado. E existia o candelabro, que nunca se apagava, porque é uma lição para mim e para você. Estamos de frente com o pão da vida, mas se a nossa vida não estiver acesa diante do altar, a gente nunca vai se alimentar do pão, que é Jesus. E a gente vai perecer, vai definhar, e vai cair, vai tombar na caminhada como um filho pródigo. Mas aí quando a gente tiver uma vida no altar, se alimentar do pão, esse pão da vida rasgou o véu de alto a baixo. Aí sim, aí a gente pode ter com Deus e pode ouvir a Deus como nosso Pai Celestial. Então todos nós, meus irmãos, temos capacidade de se achegar a Deus. E não se engane, porque a perseguição é grande, porque tudo isso é difícil para você, para Jesus foi muito mais. O autor C.S. Lewis disse o seguinte: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. O cristianismo não é para deixar você confortável, não é para deixar você mais parado, acomodado. Não. O cristianismo é para botar você em movimento, sabe? É para você mover-se de um lugar para outro, é para trazer mudança de vida, é para trazer arrependimento, é para ir atrás das almas perdidas que estão por aí, definhando no pecado aí afora. Jesus te alcançou, me alcançou. Então o máximo de agradecimento é fazer o que ele disse: ide, vão, preguem o evangelho, façam o que eu mando. E não se preocupem, porque eu dou autoridade a vocês. Se existir alguma possessão maligna, vocês têm poder para expulsar no meu nome. Se vocês precisarem que alguma cura seja feita, roguem em meu nome e assim será feito. E se vocês comerem alguma coisa mortífera, não se preocupem, eu vou tomar conta de vocês e não vai fazer mal algum a vocês. Então nós devemos ir, meus irmãos, devemos obedecer à voz do Senhor. Jeremias, ele ouviu a voz do Senhor e pregou. E nesse capítulo 26, quando os irmãos lerem em casa, vocês vão ver que ele falou que o templo seria destruído. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, como esse templo é bonito, tão bom esse templo, né, Jesus? E eles estavam preocupados tão com o templo, com a ornamentação, e não se preocupavam com ele, com Jesus. E Jesus disse: olha, só para vocês, em outras palavras, deixarem de ser besta, não ficará pedra sobre pedra nesse lugar. E eu trazendo para os dias de hoje, eu falo para os irmãos: não venhamos trazer nossa atenção para coisas vãs, para coisas que nos tirem o foco a não ser de Cristo. E quando Jeremias falou daquilo tudo, ele falou a verdade. Aqueles sacerdotes, aquelas pessoas que estavam ali, se apossaram dele e quiseram matá-lo. Vão até querer matar os seus sonhos, vão até querer te desmotivar e falar que você não vai conseguir. Vão até fazer um parâmetro de como é bom uma vida no mundo para uma vida na igreja, que para eles é uma falta de liberdade, é algo preso, mas não sabem eles que nós já fomos libertos do pecado e do engano, meus irmãos. Aleluia. Somos livres, estamos acobertados pela graça de Jesus. E agora nós somos servos, mas não servos escravos, somos servos livres. É como se Deus tivesse nos libertado e disse: vão. E a gente, por escolha própria, diz: Jesus, eu vou ficar. Jesus, eu vou te servir. Jesus disse: então, vem e segue-me. E aqui, eu quero agradecer aos irmãos por essa oportunidade. Que essa palavra possa penetrar nos nossos corações. E para os jovens, para nós jovens, por assim dizer, precisamos mais dessa graça. Precisamos buscar mais a Deus. Eu estava ouvindo, na verdade, um podcast falando sobre a vida de Jonathan Edwards, um dos maiores um dos maiores caras que avivaram aquela geração dos Estados Unidos no século 17. E eu fiquei meditando e dizendo como era diferente.
Não precisava dessas coisas que muitos interpretam como alegria, quer pular, quer fazer baderna dentro da igreja. Não. Sabe como é que ele tornou aquela geração avivada? Pela pregação. Então, se a gente ouvir a palavra e praticar o que essa palavra falou para nós, seremos diferentes. Aleluia. Jamais seremos os mesmos. Jamais seremos os mesmos. Porque a semente, ela pode cair em várias terras. E que a sua nesta noite seja uma terra fértil. E aquele homem avivou, Deus através dele avivou aquela geração, porque ele pregava. E diz uma certa vez, se alguns forem conhecedores, de um sermão muito conhecido dele, chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. E diz a história que ele pregou, e ele nem terminou de pregar ainda. E aquelas pessoas se agarravam no templo, se agarravam nas cadeiras e gritavam, e esbravejaram e diziam: nós não queremos ir ao inferno. É a mudança de vida, é porque eles entenderam, e o véu caiu dos seus olhos. E qual é o antídoto para essa morte espiritual que todos nós estávamos destinados? É Jesus Cristo. E quando ele terminou de pregar, aquela cidade já não era mais a mesma. Pequenos delitos, para os irmãos terem noção, como se alguém tivesse levado essa taça de uma igreja, eles estavam entregando na delegacia e dizendo: eu não quero mais viver essa vida, eu estou arrependido. Alguém pegava uma caneta e dizia: eu peguei essa caneta do meu próximo, eu estou devolvendo. Sabe o que é isso? A palavra penetrou no coração deles e gerou arrependimento, gerou mudança de vida. Se quisermos ser uma geração diferente, se quisermos ser uma geração mais próxima de Deus, então que venhamos se aproximar de Deus, porque Ele cuida de nós. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.